Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam então todos bem-vindos à nossa aula de número 118, onde o assunto que nós iremos discutir hoje será sobre as titulações. Pessoal, então vamos começar aqui, né, a falar um pouquinho sobre esse nosso assunto, né, que é o assunto de titulações, que é um assunto de extrema importância na vida de um químico no geral, né. Todo químico precisa, ao mínimo, saber fazer uma titulação, porque é uma metodologia analítica quantitativa barata, né? Por isso que é um dos métodos mais usados, né? E o seu resultado é de grande confiança, né? A metodologia da titulação, ela nos ajuda bastante. Pessoal, nessa aula de hoje nós vamos aprender as titulações do tipo ácido e base, beleza? Geralmente esse tipo de assunto o pessoal vê junto com soluções no ensino médio. Só que eu não vejo sentido falarmos de titulação junto com soluções, porque vocês lá ainda não têm essa maldade de saber o que é um ácido, o que é uma base, quando ele vai ser forte, quando ele vai ser fraco. Vocês não têm a maldade de saber o que é ainda um indicador ácido-base, entendeu? Então, por esse motivo, eu faço as aulas de titulações junto com equilíbrios químicos, que vocês já têm uma ferramenta mais poderosa, né? E aí nós vamos poder colocar em prática aquilo que nós aprendemos lá em soluções. Belezinha? Pessoal, então, iniciarmos esse assunto de hoje, vamos ver alguns tópicos, né, que são importantes aqui para nós. A titulação é uma metodologia analítica, como eu falei com vocês, que ainda é o mais usual, é o mais usado na indústria química devido ao seu baixo custo e devido à sua grande confiança, né, aos seus resultados serem confiáveis. Então, como que é feito? Tem uma montagem de um aparelhinho tipo esse daqui, né, que está em destaque aqui no vídeo para vocês, aonde nós temos aqui em cima uma vidraria semelhante a essa daqui, que chama bureta, e nós temos uma vidraria aqui embaixo, semelhante a essa daqui que eu tentei desenhar, chamado Erlenmeyer. Então, o que acontece aqui, pessoal? Aqui dentro, na parte de cima, nós colocamos o que nós chamamos de titulante. O que seria, então, o nosso titulante? Já já nós vamos fazer uns exercícios para ilustrar bem isso. Mas o titulante seria uma solução de concentração conhecida. Por que, então, o titulante tem que ser uma solução de concentração conhecida? Porque esse carinha aqui, ele vai nos dar a ferramenta necessária para determinarmos, por exemplo, a concentração de uma solução desconhecida, que no caso fica aqui no Erlenmeyer, que nós chamamos de titulado. Beleza? Então, o titulante é a solução com a concentração conhecida e o titulado geralmente é a concentração desconhecida. Puxou um pedacinho do outro lado, mas isso não tem problema. Concentração desconhecida. Então, pessoal, o que o titulante e o que o titulado eles auxiliam um químico? Por exemplo, se você rasgou o rótulo de uma solução, né, e você não lembra mais a concentração, ou se você precisa fazer o que em química nós chamamos de padronizar uma solução, né, ou seja, determinar qual é a concentração daquela solução, nós então fazemos tudo isso através de uma titulação. Belezinha? E a titulação, entre outros meios, também, como nós vamos ver daqui a pouco no exercíciozinho, ela nos auxilia a determinar a pureza, o teor de pureza de algum material, né? Então, assim, se vocês esqueceram já, né, de pureza, se vocês esqueceram de soluções, eu aconselho vocês a darem umas voltadas lá nas nossas aulas, nas nossas playlists de reações químicas, né, que nós tivemos na nossa aula de pureza, e aconselho vocês também a voltarem nas nossas playlists de soluções também, para vocês ficarem aqui por dentro do assunto, belezinha? Pessoal, como que um químico determina, através dessa técnica analítica, se a concentração ou o teor de pureza de um carinho ou de outro? Então vamos puxar aqui mais um tiquinho, para nós tentarmos entender melhor. O que acontece, pessoal, é o seguinte: nós igualamos
a quantidade de matérias. Ou seja, alguns fatos importantes, né, para nós termos numa titulação química é que precisa acontecer uma reação química. No nosso caso aqui, nós precisamos de uma reação química do tipo ácido-base, que é o objeto de estudo aqui nessa playlist. Lá na frente, quando nós já tivermos visto o número de oxidação, tivermos aprendido a saber o que é agente redutor, agente oxidante, quando nós aprendermos a calcular a variação de elétrons, aí nós vamos aprender um outro tipo de titulação que se chama titulação por oxirredução, beleza? Mas enquanto ainda nós não chegamos lá, nós vamos só nos preocupar com a titulação do tipo ácido-base. Então, qual que são as importâncias que nós precisamos ter aqui? Nós precisamos ter de saber que numa titulação uma reação química precisa acontecer, beleza? E, nesse caso, nós estamos titulando um ácido e uma base. Pessoal, como que nós sabemos que a quantidade de matéria se iguala? Nós vamos abrindo a torneirinha da bureta e vamos deixando pingando aqui dentro do Erlenmeyer. Vai chegar uma hora que quando a quantidade de matéria se igualar, o indicador, né, que eu esqueci de me falar deles, que nós colocamos também dentro do Erlenmeyer, vai mudar de cor. Então, lembram que eu falei com vocês? Cada indicador tem uma faixa de trabalho da qual nós desejamos. Então, nesse caso, geralmente se usa a fenolftaleína. É o indicador mais utilizado em ácidos e bases. Belezinha? Então, quando o indicador mudou de cor, significa que nós atingimos o ponto de equivalência, que nós chamamos em química de ponto de equivalência. O que seria, então, o ponto de equivalência? Seria quando isso iguala a quantidade de matérias de ácido e se iguala a quantidade de matérias das bases, beleza? Pessoal, para ilustrar como que isso é feito, então, eu vou passar uma imagem aqui agora no vídeo e vou ir narrando essa imagem para vocês entenderem um pouquinho o que está acontecendo, beleza? Figurinha, nós temos aqui a bureta e o Erlenmeyer, nós temos todo esse processo de titulação. À medida que vai gotejando da bureta para o Erlenmeyer, o químico vai fazendo movimentos, pequenos movimentos de agitação, para quê? Para que, né, nós forçamos a cinética química, para que nós forçamos ter colisões entre as moléculas ali dentro e a reação química acontecer. Quando chegar que o indicador mudar de cor, nós dizemos que chegou ao ponto de equivalência. E quando isso acontece, nós temos lá, né, dados o suficientes para nós determinarmos qual será a nova concentração da solução desconhecida ou determinar o teor de pureza do nosso material que nos interessa para a análise, beleza? Isso nós veremos através de um exercíciozinho e vocês vão ver que é bem facinho como resolver esse tipo de problemas. Como nós vamos conseguir igualar isso? Vamos lá. Nós temos que a molaridade de uma solução qualquer, ela é dada pelo número de mols pelo volume, beleza? Nós já aprendemos sobre isso. Então, se nós estamos querendo o número de mols, né, das duas espécies, tanto da espécie básica, tanto da espécie ácida, né, vamos colocar aqui. Essa daqui eu estou considerando que seja para a espécie ácida e essa eu estou considerando para que seja da espécie básica. Como eu estou querendo igualar essas duas proporções, eu isolo o número de mols. Passo o volume para cá, que está dividindo, passa multiplicando, passo o volume para cá multiplicando, então eu acabo tendo a seguinte formulinha, né? Se eu for reescrever essa formulazinha aqui, eu posso deixar ela como M1 vezes o volume 1 deverá ser igual ao M2, que é a molaridade, vezes o volume 2. Então, através disso daqui, nós temos dados o suficientes para entendermos quais foram os volumes gastos, né, e quais foram a titulação necessária. É basicamente, pessoal, a ideia que nós vimos lá nas aulas de diluições. Tranquilinho? Só que tem aqui alguns cuidados que nós devemos tomar, principalmente um químico analítico dentro do seu laboratório. Vamos ver aqui quais são esses cuidados. Então, olha só. Aqui nós temos
a bureta, né? E tal, aí para líquidos incolor, o químico, para ele averiguar esse volume, ele tem que olhar, forma um meniscozinho aqui nessa buretinha, e esse menisco tem que ser o inferior, tem que ser nas divisões da bureta, no inferior, para ele averiguar o volume, tá? De qualquer líquido incolor. Agora, quando o líquido é coloridinho, ele tem que reparar bem o menisco superior, para ele confirmar o valor de trabalho que ele está usando. Belezinha, pessoal? Essas informações é mais válida para quem trabalha dentro de laboratório. Agora que vocês já conhecem toda a teoria, que vocês já conhecem todos os esqueminhas da titulação, nós vamos fazer alguns exercíciozinhos, beleza? Para ilustrar a ideia e vocês verem como que titulação é tranquilo. Então, vamos começar aqui com o primeiro exemplo. E esse primeiro exemplo, ele nos diz o seguinte: 20 ml de uma solução aquosa de NaOH de molaridade desconhecida foram titulados com uma solução aquosa 0,2 molar de H2SO4, ácido sulfúrico. O volume de ácido gasto foram 50 ml. Qual é a molaridade da solução de NaOH? Então, pessoal, aqui nós temos um típico caso daqueles que eu havia comentado já com vocês, né? Para determinarmos a molaridade de uma solução desconhecida através de uma solução conhecida, beleza? Então, né, suponhamos que alguém rasgou, né, um frasco dentro do laboratório e deu no que deu. Então, vamos ilustrar o que está acontecendo aqui. Vamos tentar fazer aqui o esqueminha da titulação. Então tá aqui, né, o meu desenhozinho lindo e maravilhoso, só que não, da titulação, belezinha? E aqui em cima, então, no nosso titulado, perdão, no nosso titulante, me desculpem. Então aqui em cima, no nosso titulante, quem que nós temos aqui em cima no nosso titulante? É o carinha que vai ter a solução, vai ter a concentração, vai ter o volume, tudo conhecido, não é verdade? E esse carinha é o H2SO4. Por quê? Aqui ele está nos dizendo que a solução é 0,2 molar, ou seja, mols por litro, e que foram gastos 50 ml. Então vamos anotar esses dados aqui, que eles são importantes para nós entendermos o que o exercício está falando. Belezinha? Aqui na parte de baixo, nós temos o NaOH. Então eu destaquei de rosa justamente para indicar que nós temos a fenolftaleína, né, agindo no meio básico. Aqui no NaOH, que está dentro do nosso Erlenmeyer, ou seja, o titulado, a única informação que eu tenho dele é que foram gastos 20 ml. E a concentração ainda para mim é um caso desconhecido. Tranquilo? Eu não sei nada ainda em respeito à concentração desse cara. Só que eu sei que quando chegou ao ponto de equivalência, aqui nesses dois carinhas aqui, significa que o número de mols se igualou ao número de mols do outro. Então o número de mols da minha base se iguala com o número de mols do meu ácido. Tranquilo até aqui? Facinho, facinho, né? Então o que eu posso dizer a respeito disso? Que a molaridade do ácido vezes o volume do ácido, ele deverá ser igual a molaridade da base vezes o volume da base.
Tranquilo até aqui, né, pessoal? Facinho, facinho. Então, isso daqui nos fornece o seguinte, ó, a molaridade do ácido eu tenho, que ela é 0,2 mols por litro. Vezes o volume gasto, que foram 50 ml. A molaridade da base é desconhecida. E o volume que foi gasto aqui é de 20 ml. Tranquilo, tranquilo? Até aqui facinho, né? Até aqui não teve segredo nenhum, não. Só que eu não tô querendo determinar qual que é a molaridade dessa base. O que eu vou fazer então? Eu tenho que isolar esse termo, não é verdade? Então, o volume que está aqui multiplicando com essa molaridade passa para o lado de lá dividindo. Então, rearranjando essa equação aqui, nós teremos que a molaridade da base ela é igual a 0,2 mols por litro, que multiplica por 50 ml. Tudo isso, vou usar minha caneta aqui como régua, dividido por 20 ml. Beleza? Tranquilo até aqui? Facinho, facinho? Então agora, nós cancelamos as unidades, ml cancela com ml, e sobra justamente a que nós estamos procurando, né? Que é a unidade de concentrações, da molaridade, certo? Então a molaridade de B aqui então, né? Ou seja, da nossa solução desconhecida até então, é de 1 mol por litro. Então essa foi a primeira aplicação, né, que nós tivemos aqui das titulações. Agora, nós vamos fazer um exercício um pouquinho mais complicado, né, mas que ele é mais usual na prática. Tranquilo? Mas é um pouquinho só, é pouca coisa. Vocês vão ver que não é nada demais, não. Então, olha só. O exemplo 2 que eu tenho para dar para vocês é o seguinte. Um vendedor ofereceu a um químico um NaOH 95% de pureza. Para comprovar experimentalmente, o químico fez os seguintes testes. Retirou 4 gramas do frasco de NaOH, completou nessa amostra com água até 200 ml. Adicionou fenolftaleína, né, o nosso indicador, e titulou usando HCl 0,1 mol por litro. O volume gasto até o ponto de equivalência foi de 90 ml. Com base nesses dados, determine a pureza da amostra de NaOH. Pessoal, 2 minutinhos para vocês tentarem fazer esse exercício, beleza? Pausem o vídeo e depois vocês voltem para nós resolvermos junto. Tranquilo? E aí, pessoal? Tentaram resolver o exercício? Vamos fazer junto então a resolução desse exercício? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer aqui então, pessoal, é determinarmos a molaridade do NaOH, certo? Nós vimos lá, nós determinamos lá que a molaridade do... de novo, nós temos que determinar a molaridade do NaOH. E nós vimos que ela vai ser determinada quando o número de mols do ácido é igual ao número de mols da base. Tranquilo? Até aqui sem segredo para ninguém. Tranquilo? Então, isso vai acontecer quando a molaridade do ácido vezes o volume gasto na titulação do ácido foi igual a molaridade da base vezes o volume gasto na base. Tranquilo? Acho que até aqui nenhum segredo para ninguém, né? Então, feito tudo isso daqui, então, o que nós iremos determinar a partir desses dados aqui, então, né? O que esses dados aqui, quais ferramentas esses dados aqui, eles vão nos oferecer? Então, olha só, se nós voltarmos aqui no nosso probleminha, nós veremos que o ácido, ele tem uma
tem uma concentração de 0,1 mol por litro, beleza? E que nós usamos 90 ml nessa titulação, né? Nós gastamos 90 ml nessa titulação. Então, se nós virmos aqui e substituirmos esses dados, nós teremos aqui 0,1 molar, que multiplica 90 ml, deverá ser igual à molaridade da base vezes o volume gasto da base. Qual que foi o volume gasto da base? 200 ml. Tranquilinho até aqui, né? Pessoal, pequena correçãozinha aqui. Mude esse volume para 200 ml para 20 ml, tá? Me perdoem. Eu, na hora de fazer o exercício, eu não tomei esse cuidado de ver aqui não. Então, vamos lá. Cortando. Então, só para não ficar dúvida, o volume completado aqui do NaOH não foram 200 ml, foram 20 ml. Tranquilo? Até aqui, sem pingo de dúvidas? Tranquilo, legal. Então, agora sim. Nós temos que, então, que a molaridade do ácido é 0,1 molar multiplicado pelo volume, que é 90 ml, certo? Que se iguala com a molaridade da base multiplicado por 20 ml do volume da base. Tranquilo? Tranquilo, né? Como que agora, então, eu estou querendo a molaridade desta base, o que eu tenho? Que a molaridade da base é igual a 0,1 molar vezes 90 ml, que é o volume gasto do ácido, por 20 ml da base. Tranquilo até aqui? Tranquilo, né? Sem dúvidas nenhuma. Unidades iguais se cancelam e a molaridade que eu vou encontrar aqui nessa titulação deverá ser de 0,45 mols por litro, ou 0,45 molar. Então, por que eu achei a molaridade dessa base? Porque eu achando a molaridade dessa base, eu consigo determinar qual é a massa de NaOH pura que eu tenho aqui no nosso meio. Então, como que eu vou determinar qual é a massa pura de NaOH? Pela seguinte expressãozinha. Molaridade, ela deve ser igual ao número de mols pelo volume em litros, certo? Só que nós não já vimos que o número de mols ele é a massa em gramas pela massa molar, que é em mols por gramas. Então o que nós temos nisso daqui tudo? Nós temos o formulazão da molaridade, que é igual a massa em gramas dividido pela massa molar em gramas por mol vezes o volume em litro. Beleza? Rearranjando essa formulinha aqui, então nós conseguiremos determinar qual que é a massa de interesse. Então, como que nós rearranjaríamos essa formulinha aqui, então? Como nós faríamos isso? Faríamos que a massa em gramas ela é igual a molaridade, que é mol por litro, multiplicada pela massa molar, que é gramas por mol, multiplicada pelo volume em litros, nos dará a massa da nossa formulinha. Então, o que nós podemos fazer? Vamos cancelar agora unidades iguais. Mol em cima, mol embaixo. Cancela. Litro embaixo, litro em cima. Cancela. Sobra a grama que nós estamos procurando. Belezinha? Então, a molaridade da nossa solução é 0,45.
que multiplica pela massa molar do NaOH, que é 40, multiplicado pelo volume gasto, que é 20. Tudo isso colocado em gramas, beleza? Esse gramas aqui eu joguei ele para evidência para facilitar nossas contas aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui então? Fazendo todas essas continhas, nós encontraremos que a massa em gramas do NaOH é 3,6 gramas. É a massa que nós temos do nosso carinha no estado puro aqui. Tranquilo, pessoal? Até aqui, acho que sem segredo para ninguém. Talvez algumas pessoas ainda devem estar perdidas por causa dessa questão de pureza, né? Aí tem que voltar lá atrás para dar uma revisada nessa aulinha. Tranquilo? Tranquilo. Então agora, nós vamos determinar qual que é a pureza do NaOH. O vendedor, ele me diz que é 95%. Agora eu vou determinar se realmente essa pureza ela é 95%. Como que eu vou determinar isso? Significaria o seguinte, que a minha massa impura de NaOH ele retirou 4 gramas do frasco lá no começo do exercício. Desses 4 gramas, essa volta toda que nós demos, nós determinamos que 3,6 gramas apenas correspondem ao NaOH puro. Beleza, pessoal? Tranquilo, tranquilo? Então, em 100 gramas de NaOH impuro, né, já que eu estou determinando a pureza, eu tenho X puro. Se vocês fizerem essa regrinha de 3 simples, nós teremos aqui 100 gramas que multiplica 3,6 gramas subtraído por 4 gramas. Gramas cancela com gramas, sobra gramas. Nós encontraremos 90 gramas. Interpretando isso aqui então, o que isso nos quer dizer? Que esse 90 gramas significa que para cada 100 gramas impuro, 90 gramas são puro. Então a minha pureza é 90% e não 95% como o enunciado havia nos falado. Nesse caso aqui, então, teria que dar uma chorada num descontinho. Beleza, então, pessoal? Então tá aí, essa foi a nossa aula de titulações, ácidos bases. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Deixem seus comentários, marquem o like se vocês gostaram e sugiram melhorias para o nosso canal. Tranquilo? Abraço a todos e até o nosso próximo encontro.